Paz do Senhor, minhas ovelhinhas do Senhor Jesus. Nós vamos, como sempre, eu sempre começo com um versículo, né? E hoje vocês estão aqui mais uma vez para aprender de Deus comigo, crescer mais ainda espiritualmente, né? E para aprender sobre a vida. Amém? Vamos aprender um pouquinho sobre a vida também comigo. Amém? Como pastora, eu ensino de Deus. Como terapeuta, eu ensino sobre a vida. Amém? O próprio Senhor, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém? Andréia, porque esse versículo, não tenha medo, falando sobre medo. Porque, gente, o medo, ele paralisa. O medo, eu já preguei muitas vezes sobre isso. O medo, ele paralisa, né? O medo, ele nos paralisa. Quando eu era pequena, eu me lembro muito bem que a minha mãe, nós éramos 4, nós somos 6, né? Mas a minha mãe cuidou de 4 e meu pai cuidou de 2. Então, a gente se encontrou depois de grande. Nós se unimos depois de grande, né? Os 6, né? Se uniram depois de grande, depois crescidos, já casados, né? Então, nós 4, os que a minha mãe cuidaram, a gente dormia todo mundo junto, a mãe e nós 4, tudo junto, num colchão velho. E às vezes, quando era em rede, dormia 3 numa rede, até os 4 numa rede, só numa rede só. E aí era gostoso, né? Era tão gostoso aquele elo que tinha entre os irmãos. E hoje isso não existe mais. André, o que isso tem a ver com medo? Tem a ver, gente, que quando a gente é criança, nós vemos sombra. Nós vemos sombras e nós ficamos ali. Quando é à noite, né? Principalmente naquela época que era na lamparina, quando eu era criança, a gente olhava para as coisas e via se fosse uma rede amarrada ou se fosse uma brusa num armadouro. Então, o que acontecia? A gente ficava ali imaginando que era um babau, né? Imaginava que era um fantasma, imaginava que a gente via preto, imaginava que era algo do mal. Eu tô falando de mim, gente, eu não tô falando dos meus irmãos, tô falando de mim. Então, desde criança eu aprendi a quebrar o medo. Às vezes era um saco de roupas que a minha mãe tinha preparado para ir lavar. E aí eu via como se fosse algo, à noite eu via como se fosse algo ruim, algo de outro mundo. Então, quando amanhecia o dia, eu ficava lá, bem quietinha, agarrada com meus irmãos, ou então com a minha mãe. Mas quando amanhecia o dia, eu ia lá conferir o que era que eu tinha visto. Aí eu peguei e ficava olhando, eu ficava tempos olhando, sabe? E eu ficava assim, olha, tem o mesmo formato do que eu imaginei, só que isso aqui é o saco, é a rede no armadouro, é a brusa no armadouro, sabe? Aí era esse objeto, eu pensava que era uma outra coisa. Então eu fui aprendendo a quebrar os medos. E aí, a gente tem que fazer isso. Hoje em dia, e aí eu entrei em crise de depressão quando a minha mãe morreu. Né? Eu não suportei minha rainha, né?
amorosa, carinhosa. Os melhores conselhos que eu tenho na minha vida e que eu trago até hoje comigo, muitos eu dou para vocês aqui, eu repasso para vocês, né? Veio dela. E então, eu perdi ela e eu fiquei abalada, né? Não tem como não ficar abalada com a morte de alguém tão importante na nossa vida, né? Então, eu fiquei abalada e eu entrei em crise. Então, quando eu entrei em crise, eu comecei a ter medos. A ter medos. Quando eu entrei em crise de depressão, na verdade, era de ansiedade. Que o psiquiatra falou que é ansiedade, que eu não tenho depressão. O médico colocou como eu tenho depressão, mas o psiquiatra falou que eu não tenho depressão, eu tenho ansiedade. E os medicamentos que eu tomo não é para depressão, é para ansiedade. Então, eu tinha muito medo. Eu fiquei, depois da morte da minha mãe, eu fiquei com muitos medos, né? Então, eu tinha muitos medos. E aqueles medos, eu fui enfrentando. Eu fui enfrentando aqueles medos. Todos os medos que vinham na minha mente, porque é como se nós tivéssemos, a nossa vida é como se nós tivéssemos o anjo e o demônio aqui, né? O anjinho e o demônio. Como tem nos desenhos, tem nas novelas, né? É como se a gente tivesse os dois, o anjinho e o demônio. E o demônio, ele quer oprimir você, ele quer colocar você para baixo. Por isso que aqui no versículo ele fala: o próprio Senhor irá à tua frente e estará com você. Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Por quê? Porque quando nós temos medo, nós desanimamos. Nós desanimamos até na fé. Nós desanimamos até na fé. Sabe por quê, gente? Porque aquele demoninho que eu falei, ele coloca medo até de você orar. Ele coloca medo até de você ler a Bíblia. Porque ele sabe, se você ler a Bíblia, você vai se comunicar com o Todo-Poderoso. Você vai se alinhar com o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso vai te dar força para tu poder quebrar todas as barreiras que aquele demoninho colocou na tua mente. Então, aqueles sopros que você ouve na tua mente, que você tem medo. Se você não quebrar, você não vai conseguir superar. Se você não... Tem gente que não tem nem medo, tem gente que tem vergonha. A pessoa, ela se sente inútil, ela se sente feia, ela se sente desprezível, ela se autodestrói. Em questão de autoestima. Mas não é ela, é a mente dela que ela não consegue trabalhar. Ela não consegue trabalhar a mente dela, o destrói. Aí ela é linda, tem os olhos azuis, tem o cabelo ruivo de nascença, a mulher é linda, mas ela se acha uma pessoa feia. Não quer sair de casa porque se acha feia, acha que os outros vão chamar ela de feia, vão imaginar, vão pensar que ela é feia. Então, gente, nós temos que dizer assim: eu sou bonito para Deus. Eu sou bonito para Deus. Deus me acha bonito. Eu poderia ser a pior pessoa desse mundo. Que mesmo assim eu ainda seria querido para Deus. Mas eu só posso ter Ele na minha vida, ter Ele no meu ser, se eu renunciar ao pecado, à escravidão do pecado, se eu renunciar à vontade carnal, eu vou ter Deus em minha vida. E aí nós temos que quebrar. Tem gente que tem medo de sair de casa. Se essa pessoa ela não quebrar o medo de sair de casa, ela vai viver aprisionada, ela vai ser enterrada viva. Ser enterrada viva, gente, não é a pessoa viva cavar um buraco e enterrar, não. É a pessoa não se posicionar, tem medo de sair de casa,
Quebra o medo, que você vai ver que é só seu medo. Se não quebrar o medo, é como eu era criança, quando eu via aquilo, eu ficava com medo. Se eu não fosse de manhã lá olhar, na outra noite eu ia ficar com medo daquilo de novo. Como eu fui de manhã olhar e fiquei prestando atenção nos detalhes, no que eu imaginei, à noite eu ia ficar com medo daquela mesma coisa que estava ali. E eu olhava e eu falava, não, é um saco, não é a blusa da mamãe. Não é só a rede pendurada. Senão eu ia passar noites e noites com medo se eu não fosse até lá para verificar o medo. Por isso, tem muitas pessoas que se trancam, que vivem presa dentro de casa, porque tem pessoas que vivem presas dentro de casa porque trabalham online. Tem outras pessoas que vivem presas dentro de casa por medo de sair. Se a gente não quebrar o medo, a gente não vai nunca se libertar. A gente vai ser enterrado vivo. Enterrado vivo não é cavar um buraco, uma pessoa cava um buraco e a gente enterra vivo, não. Enterrado vivo é você estar vivo, mas viver uma vida de morto. Viver uma vida de morto, não sai para fazer compras, não sai para receber dinheiro, não sai para pagar uma luz, não sai para pagar contas, não sai para comprar uma roupa, não sai para comprar um chinelo, um brinquedo pro filho, um alimento para fazer os ingredientes para fazer uma comida gostosa para a família, não sai para ir numa pizzaria com a família. Morre, a pessoa morre. Não sai para ir para uma praia com a família. A pessoa morre viva. Tem oportunidade, tem dinheiro, mas tem medo de sair. Tem medo de sair. Então ali está sendo enterrado vivo. Por isso que nós temos que quebrar o nosso medo. E esse versículo aqui, gente, ele ajuda, ó. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Se ele está com você, nada de ruim vai acontecer. Ele nunca te deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, gente, toda vida que você for sair de casa, você faça uma oração. Às vezes o Espírito Santo ele nos mostra, olha, vai acontecer tal coisa. Então você faça uma oração, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, me leve em paz e em segurança. Me traz de volta em paz e segurança. Me mantenha lá naquele lugar em paz e segurança. Me dá um livramento. A gente ora, me dá livramento, me livra de todo mal espiritual, toda pessoa usada pelo mal, porque Deus ele escuta a nossa oração. Lembra do cego de Jericó? Jesus sabia que o cego de Jericó, ele queria enxergar, mas o Senhor Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele falou: que eu veja. Aí o Senhor Jesus falou: então veja. E a primeira coisa que o cego de Jericó viu foi o rosto do Senhor Jesus. E a partir dali o cego de Jericó, em vez de ser um mendigo na beirada da estrada, foi ser um seguidor do Senhor Jesus junto com a multidão que andava atrás de Jesus. Amém? Um beijo, Deus abençoe, livre de todo mal espiritual, dê força, dê ânimo para vocês, não desanime, não deixe com que os sopros do mal, daquele diabinho te bote para baixo. Escute mais o anjinho, não escute o diabinho, repreenda ele, está repreendido em nome de Jesus. E um beijo, Deus abençoe, Deus livre você e toda a sua família de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Deus dê saúde, Deus abençoe, vai com o favor dele em todas as áreas da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha. Até o próximo vídeo!